Shalom, queridos. A graça e a paz de Cristo, amém? Graças a Deus. Vamos consagrar o Senhor mais um dia de nossas vidas. Em nome de Jesus, amém? Vamos consagrar o Senhor esse sábado. Em nome de Jesus, consagrar mais um dia, consagrar mais uma hora do nosso dia, entregar tudo nas mãos do Senhor, sabendo que Ele está no controle de todas as coisas, amém? Esse é um dia tão forte, tão lindo, tão maravilhoso de Deus, com a palavra tão poderosa do Senhor, sabe? Para você. Sabe, a graça de Deus está sendo derramada nesse dia de hoje de uma forma tão linda, mas tão linda, sabe? Eu fico assim tão feliz quando o Senhor fala dessa forma. Eu sinto o amor dele fluindo sobre nós nesse dia de hoje. Não que não esteja fluindo todos os dias, mas tem dias que está mais propício, tem dia que está mais intenso. E esse é um dia que o amor do Senhor está muito intenso nas nossas vidas, né? Na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas, em nome de Jesus, amém? Confesse e deixa. Tem alguém cobrindo pecado aqui. Tem alguém guardando coisas que não era para guardar. Tem alguém aqui com sentimento de culpa muito grande no seu coração, em que o Senhor, Ele está dizendo para você que é dia de você confessar e deixar, tá bom? Base bíblica, 1 João, primeira carta de João, capítulo de número 2, versículo de número 1. João 2, 1. Meus filhinhos, olha o termo que o Senhor fala com você nesse dia de hoje, que o Senhor fala conosco nesse dia de hoje. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo, tá no presente, né? Vos escrevo, né? Vos escrevi. Quando a gente vai ler a Bíblia, a gente tem que ver cada palavra, frase, né? Ponto, vírgula. Então, há uma atualidade muito grande, né? A gente está em um tempo, né, que as pessoas, né, algumas pessoas falam que a Bíblia, ela não está mais atual. A Bíblia é atemporal, queridos. A Bíblia, ela é atualíssima, sabe? Não tem livro mais atual do que a Bíblia. A Bíblia, ela é escrita no verbo, né, presente. Ela não foi escrita no passado. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo, presente, é uma afirmação, para que não pequeis. Eu estou falando com você hoje para que você não peque. A palavra atual de todos os dias é para você não pecar. Mas se pecar, se alguém pecar, se alguém se acidentar, se alguém passar, né, por esse processo chamado pecado, tem um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E isso é muito, mas muito forte de Deus para a sua vida nesse dia de hoje. Meus filhos amados, eu deixei essas ordens para vocês não pecarem. Mas se caso você pecar, por que o Senhor teve tanta preocupação em escrever esse texto? Porque o pecado, ele é presente na vida do ser humano. O pecado não pode ser prazeroso, mas o pecado, ele é presente. Eu peco todos os dias, querida. Mesmo não querendo pecar, nós pecamos. Nós julgamos com a mente, nós extrapolamos com as palavras, nós somos juízes, muitas das vezes, quando não éramos para ser. Nós somos maliciosos, né? Essas coisas acontecem. Mentimos muitas das vezes. Eu tenho um termo de fala que eu tenho me policiado bastante, né? Eu falo algo, aí depois eu falo assim, mas na verdade era assim. Então, Isa, atrás era mentira? Então, uma das coisas que o Senhor estava sempre falando, porque eu sou um tipo de pessoa que eu gosto de poupar demais as pessoas de determinadas situações. Aí, por exemplo, eu falo assim, tal coisa assim, assim, mas na verdade é assim. Então, o Senhor fala, ou é na verdade, ou é na mentira. Então, olha o Senhor me corrigindo. Isso está dentro do quê? Do pecado. E quem é que nos corrige? O advogado. Quando você está com a causa na justiça, que você tem uma reunião com o seu advogado, o que é que ele fala? Conte para mim os fatos, que eu vou te orientar como você vai se portar dentro deste tribunal. Por quê? Porque o advogado, ele sabe das leis. Eu tenho meu advogado terreno, né? Tenho meu advogado celestial, que é Jesus Cristo, ele está sempre comigo. Mas eu tenho advogado pessoal. Qualquer situação que vem sobre mim,
que eu vejo que vai gerar uma divergência, um problema. Olha, doutor, está acontecendo isso, tal. Por onde eu devo andar? Quais são os meios legais para que eu possa percorrer, para que eu possa andar direitinho, para que tudo venha fluir, para que a gente não venha ter problemas mais tarde? Olha, Geilza, é por aqui que você tem que ir, você tem que providenciar tal documento, você tem que fazer tal coisa. Então, o advogado, ele sabe como lidar numa situação em que a pessoa está sendo acusada. Então, quando se fala, né, meus filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que vocês não pequeis. É para que não peque mesmo. A Bíblia é a orientação de Deus para que a gente não peque. Mas peca, gente. Peca. Nós pecamos. Se alguém pecar, não é o fim do mundo. Pecou? Não é o fim do mundo. Você pecou? Não é o fim do mundo. Todas as vezes que eu vou falar, e aí o Espírito Santo me corrige, né, quando eu uso a expressão, na verdade, ou verdade ou não verdade. Em que plataforma você vai estar? Na verdade, Senhor. E ali eu volto para o que o Senhor está dizendo. Por quê? Para de querer poupar a situação. Para de querer amenizar a situação. Fala o que tem de falar. Ali o Senhor está me doutrinando, me ensinando a andar na direção dele. Então, se alguém pecar, não é o fim do mundo. Não é o fim do mundo. É só você confessar e deixar. Amém? Provérbios 28, 13. Né? Hoje é uma palavra textual, uma palavra de textos, de concordâncias bíblicas. O Senhor ministra. Gente, eu acho tão lindo quando Deus está me dando a palavra, porque Ele vai me dando a palavra, vai me dando os versículos, e quando eu termino de formular, eu falo, meu Deus, coisa linda, Senhor. Como o Senhor é maravilhoso, né? Como o nosso Deus é tremendo, é maravilhoso. Provérbios 28, 13. Amo Jesus. Eu amo Jesus. Eu amo a autenticidade dele, na palavra dele. Maravilhoso demais, Senhor. 28, 3. O que encobre as suas transgressões nunca prospera. Mas os que confessa e deixa alcança a misericórdia. O que peca e não confessa não prospera. Não prospera. Eu cheguei aqui agora falando para você que o Senhor tem me doutrinado quanto a forma de me expressar que é equivocada, né? Às vezes eu falo assim, olha, eu escovei meu cabelo, né? Tá, mas na verdade eu não pranchei. Não precisa dessa na verdade. Ou você escovou ou você não escovou. E assim por diante. Firmeza. Então quando o Senhor traz essa reflexão para nós nesse dia de hoje, fala da confissão. Verdade, Senhor, o Senhor está correto. Não devo falar mais assim. Tenho que mudar minha forma de falar. Preciso mudar minha forma de falar. Então aquele que encobre os seus pecados nunca vai prosperar. Aquele que não aceita que pecou, aquele que não reconhece que pecou, nunca prospera. Quando eu estou tratando com os meus filhos biológicos, dentro de alguma situação que eles erraram, eu levo eles à consciência do erro. Faz sentido para você? Você tem consciência que você errou? Você tem consciência disso? Tá bom. Não tá bom. Eu quero que você tenha consciência. Eu não quero que você concorde com o meu ponto de vista. Eu quero que você olhe para dentro de você e veja que você errou, que você pecou. Porque só assim vai ter mudança. Enquanto você não reconhecer os seus pecados, você não deixa. Você precisa entender, eu pequei. Pecar é cair, pecar é ferir, pecar é transgredir. Então, aquele que encobre a sua transgressão, aquele que encobre o seu pecado, nunca prospera, nunca muda, nunca avança, nunca sai daí. Sabe aquela pessoa que você conhece, ela é a mesma pessoa, não estou falando do bom caráter, estou falando do pecado. Pecado, aquela pessoa limitada, naquela área o tempo todo, ela não evolui, são pessoas que estão encobrindo seus pecados. Não prospera. Porém, aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Todos os dias você precisa confessar os seus pecados. Todos os dias. Todos os dias você precisa confessar os seus pecados diante do Senhor e deixar. Porque quando você confessa e você deixa, você alcança misericórdia do Senhor. Salmo 32. Salmo 32 diz assim, feliz é aquele cuja transgressão é perdoada. Feliz é aquele que o pecado é perdoado. Feliz de você que está sendo perdoado pelo Senhor nesse dia de hoje. Cujo pecado é perdoado. Ele diz assim, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Feliz é aquele que tem um advogado para levar sua causa no tribunal.
Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, em cujo espírito não há engano. Feliz é a pessoa que o Senhor olha, e Satanás também olha, e não vê forma de acusação. Aí o salmista diz o seguinte, deixa eu ver quem foi que escreveu, Davi, está falando do pecado de Davi. Quando eu guardei em silêncio os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelo bramido da minha alma todo dia. Quando eu escondi os meus pecados, eu ficava doente, eu tinha problemas. Davi falando aqui. Mas no momento que ele confessa, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim e o meu humor se tornou em sequidão. Aí o 5 ele fala o seguinte: confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Disse eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Então ele fala, eu cansei de sofrer escondendo os meus pecados do Senhor. Eu vou abrir o verbo mesmo, vou falar para Deus de verdade como que eu estou, o que eu cometi, o que eu falei. Eu vou falar tudo para o Senhor. E quando você fala, o Senhor perdoa. E tu perdoaste a maldade do meu pecado. Senhor, tudo que o Senhor quer de nós é que nós abrimos o nosso coração para Ele e confessamos os nossos pecados. Quero contar para vocês hoje a história, né? Não a história, o conto de fada, mas a história de uma mulher chamada Maria Madalena, né? Lucas capítulo de número 7, verso 36. Lucas 7, 36. Fala sobre a pecadora perdoada. Pecadora mesmo, aquela pessoa que saía para pecar. Mulher, sabe, da vida, mulher que tinha uma vida errada, que não era digna de receber perdão porque ela era uma pecadora, a profissão dela era pecar. Lucas 7, 36 ao 48. Vou ler esse texto, que o Senhor me chamou muita atenção nesse dia de hoje, né? Para esse dia de hoje, sobre o Senhor perdoar os seus pecados, os nossos pecados, a multidão dos nossos pecados. E rogou-lhes um dos fariseus que comessem com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, que era uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unigênito, e estando por detrás, aos pés, chorando, começou a regar os seus pés com lágrimas e os enxugava com seus cabelos, e beijava os seus pés e ungia com unigênito. Quando isto ouviu o fariseu que tinha convidado, falava consigo, né, no íntimo dele, dizendo: se este fosse verdadeiramente profeta, bem saberia quem é qual é aquela mulher que ele toca, pois é uma pecadora, né? Pois é uma pecadora. E respondendo Jesus disse: Simão, uma coisa tenho a te dizer. E ele disse: diz, Senhor. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhes 50 denário e o outro, um devia 500 denário e o outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos a dívidas. E disse, pois, qual deles o amaria mais? E Simão respondeu e disse: tenho para mim que aquele a quem mais é perdoado. E ele disse: julgaste bem. E voltando-lhes para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para meus pés, mas esta regou os pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculos, mas esta, desde que entrei, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu os meus pés com perfume muito caro. Por isso te digo
que os seus muitos pecados lhes são perdoados, porque muito amou, mas aquele que pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. E aí Jesus, quando ele fala a respeito de Maria Madalena, dessa mulher, ele fala da exposição dela, né? Ela foi aos pés de Jesus, sabendo que era uma pecadora, e ela foi expressar o seu amor a ele, ela foi ali confessar os seus pecados. Ela não foi pedir nada, ela só foi demonstrar como ela estava, a situação que ela estava. Ela foi confessar, ela foi ali se redimir diante do Senhor. Amados, tudo que o Senhor quer de nós, mediante os nossos pecados, é a confissão. Você não quer outra coisa. Quando o Senhor compara aqui a dívida, ele fala que quem muito é perdoado, muito ama. Quando você confessa seu pecado diante do Senhor, você recebe uma porção de amor muito grande do Senhor. E esse é um dia que o Senhor preparou, sabe, para derramar sobre você uma porção de amor muito grande sobre a questão do perdoar dos seus pecados. Só que ele não tem como perdoar pecado que não é confessado. Eu não sei qual foi o pecado que você cometeu e que você está sendo acusado por Satanás nesse dia de hoje, mas o Senhor, ele chama a tua atenção para que você venha confessar esse pecado diante dele. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, em secreto, fala com o Senhor. Esse momento agora que o Senhor está falando com você através da palavra, né? A Bíblia está dizendo para nós, a palavra de Deus está dizendo para nós que aquele que encobre seus pecados não prospera, seus ossos são envelhecidos. Você precisa confessar. Talvez seja algo que você tem vergonha, né? Talvez seja algo que seja vergonhoso para você. Você tem vergonha, é algo que está te limitando, é algo que você está num ciclo vicioso. Não importa qual seja. Da multidão dos seus pecados, confesse ele ao Senhor. Nesse dia de hoje, alcance misericórdia. Quando o Senhor fala aqui, 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 1, que ele fala, filhinhos, meus filhinhos. Eu vejo um amor tão grande do Senhor dentro dessa palavra. Meus filhinhos, essas coisas eu vos escrevo. Eu estou dizendo para você, a Bíblia, a pregação, devocional, para você não cair, para você não pecar. Mas se você pecar, você tem um advogado. Então não deixe o diabo estar te acusando, sabendo que você tem um advogado. Não tente advogar uma causa que você não sabe das leis, sabe? Tem alguém aqui muito bem preparado para te ajudar. Quem é, pastora? O Espírito Santo da verdade, o outro Consolador, né? Aquele que veio do Pai está conosco, aquele que o mundo não conhece, né? Porque não recebeu, mas ele está convosco. O Espírito Santo, ele está contigo nesse dia de hoje. Confesse esse pecado. Deixe, você cometeu torpeza com palavras, com atitudes. Chega diante do Senhor e fala, Pai, pequei. Faça como filho pródigo. Pequei mesmo. Pequei contra os céus, pequei contra ti. Eu não sou digno de ser chamado. Né? Você pode ter essa postura e dizer que você não é digno de ser chamado de filho. Mas o Pai te chama, meus filhinhos. Meus filhinhos. Eu sabia que você poderia pecar. Ei, eu sabia. Porque você é fraco. Mas saiba de uma coisa, eu sou Deus na sua vida. E já te enviei o Consolador, o Ajudador e agora o Advogado. Confesse e deixe. Amém? Louvado seja Deus. Esse é um sábado poderoso de misericórdia e graça. Em nome de Jesus, receba essa palavra de força, de amor, de ânimo, para você começar esse dia lindo, cheio do poder, da graça e da unção do Senhor e derramar sobre ti as misericórdias dele. Vamos orar? Agradecendo ao Senhor por esse dia em nome de Jesus, essa palavra tão linda, rica, cheia de amor, em nome de Jesus. Ó Senhor Deus poderoso, Pai de amor, de graça e de misericórdia, no nome santo e precioso do Teu Filho Jesus Cristo, quero agradecer ao Senhor por esta palavra. Meu Deus, eu oro por essas pessoas que aqui me acompanham, essa pessoa que pecou, Senhor, que estava com sentimento de culpa, meu Deus amado, se martirizando, se envelhecendo, o seu humor mudando dia após dia, um dia de um jeito, outro dia de outro, por causa do seu pecado, por causa das suas limitações. Deus, dá graça a ela agora, em nome de Jesus, assim como o Senhor derramou misericórdia, graça, perdão e favor sobre Maria Madalena, Senhor, que o Senhor traga sobre essa pessoa agora, em nome de Jesus, meu Deus, a redenção, Senhor, dela, Senhor, diante de Ti, Senhor. Deus, em nome de Jesus, que a graça redentora do Senhor venha sobre ela, que a consciência dela venha mudar, que a postura venha mudar e que ela tenha um dia maravilhoso na sua presença, Pai.
Meu Deus, perdoa os pecados de cada um nesse dia de hoje, pela sua infinita bondade e misericórdia, meu Pai. Ora, abençoando todos, no nome santo e precioso do teu Filho Jesus Cristo. Você que crê, daí diga amém. Eu creio e eu recebo. Receba a graça de Deus sobre ti nesse dia de hoje, querido. Shalom.